Fala galera, meu nome é Karan aqui do canal Dev Investidor e hoje a gente vai começar o curso Full Stack Node.js com TypeScript. Na parte de persistência a gente vai trabalhar com MongoDB e no front-end a gente vai trabalhar com Angular na versão 10. Não vi até hoje conteúdo tão relevante com essas tecnologias de maneira gratuita para a comunidade. Eu convido você a conhecer esse projeto e a ementa desse curso. Bora! Então, antes de a gente começar a apresentação desse projeto, eu tenho que pedir um favor. Se inscreva no canal, curte e comenta aí embaixo o que você está achando desse material. É importante esse engajamento para que esse conteúdo gratuito chegue ao maior número de pessoas. Estou há 5 meses trabalhando nesse projeto, tive que trabalhar no sábado, no domingo, e em diversos dias da semana até mais tarde. Então, curte aí, comenta e compartilha, tá? Ajuda a fortalecer esse conteúdo, beleza? Vamos embora! Bem, então sem mais delongas, esse é o projeto se chama Task Organize, organizador de tarefas. Ele basicamente gerencia as tarefas de acordo com a atribuição a determinadas pessoas. Então na tela inicial a gente tem esse menu lateral, que é um menu onde ele apresenta o dashboard, que é a tela inicial, cadastro de usuário e cadastro de tarefa. Tá? Então aqui nessa visualização dos dashboards a gente consegue visualizar as minhas tarefas, aquelas que foram atribuídas para mim, total de tarefas em aberto, total de tarefas finalizadas e depois todas as tarefas, tá? E aqui embaixo a gente consegue ver dois gráficos. Um gráfico em pizza, onde ele apresenta as minhas tarefas, né, apresentando as tarefas que estão em aberto e as tarefas que estão finalizadas. E aqui no lado direito a gente consegue ver as tarefas por responsável, né? Então esse já é um gráfico um pouquinho diferente, né? Ele é um gráfico em barras, onde ele apresenta a pessoa e o total de tarefas que estão alocados com ela, né? Seja ela em aberta ou finalizadas, beleza? Por aqui eu consigo fazer alguma interação com o gráfico, ó. Eu clicando ele já interage. Essa biblioteca é uma biblioteca excelente, não trabalhei até hoje com uma biblioteca tão eficaz como essa. Se chama Apache eCharts, a gente vai conhecer um pouquinho melhor dela no decorrer desse curso. E aqui é um gráfico em pizza, né? Que ele também tem essa interação aqui, né? Algo que é muito bacana nessa tela inicial, a proposta foi para que assim que o usuário acessasse o sistema, ele já conseguisse ver de maneira rápida e eficaz todas as tarefas cadastradas na aplicação. Então por aqui mesmo, eu posso clicar aqui, ó, no Minhas Tarefas e ele automaticamente já vai para as minhas tarefas, né? Se eu voltar lá para o dashboard, eu quero visualizar todas as tarefas, eu clico aqui em todas. Então ele já vai para todas as tarefas. Tá? Lembrando que todo esse sistema ele é responsivo, então ele vai funcionar tanto para um computador, tablet, celular, então ele se adequa de acordo com o tipo de dispositivo que o usuário está acessando, tá certo? Acompanhando aqui então na parte de cadastro, né? Aqui a gente tem um cadastro de usuário. Cadastro de usuário é um cadastro bem simples, pessoal, tá? Ele é um cadastro onde ele vai ter nome, e-mail e senha, tá? Então, vamos cadastrar um usuário aqui só para que vocês consigam visualizar algumas funcionalidades da tela. Então aqui eu vou cadastrar a Maria da Silva e vou colocar a senha aqui. Ó. Olha só que legal um efeito que ele tem ali. Ó. Eu não informei o e-mail, ele já ficou em vermelho, mostrando que é um campo obrigatório. Se eu tentar salvar, ó, ele apresenta uma mensagem falando que existe campos obrigatórios não preenchidos. Então existe essa validação a nível de front-end e também existe essa validação a nível de back-end. A gente fez um double check ali só para garantir. Então aqui eu vou colocar mariasilva@gmail.com e vou clicar em salvar. Cliquei em salvar, o usuário já foi criado com sucesso. Agora a Maria da Silva já aparece ali pra gente. Esse componente de tabela a gente consegue fazer alguns filtros bem legais. Então eu quero filtrar só a Maria, eu posso vir aqui e colocar só Maria, certo? Quero filtrar pelo e-mail, posso filtrar pelo e-mail aqui também, tá certo? E se eu quiser editar, né, daí basta eu vir aqui e editar o usuário em questão. Olha que bacana, assim que eu cadastrei a Maria, antes ele não aparecia esse campo data de criação. Agora ele já está aparecendo esse campo data de criação, que é um campo que a gente colocou lá na nossa entidade. E ele só aparece depois que a gente cadastra o usuário pela primeira vez, beleza? Tem a opção também de excluir a Maria. Ó, tem certeza que deseja excluir o usuário Maria da Silva? Nesse caso aqui eu vou deixar a Maria, tá certo? Bem,
essa é a parte de cadastro de usuário. Agora vamos entender um pouquinho do cadastro de tarefa, porque quando a gente cadastra um usuário, eu posso acessar o cadastro de tarefa e associar algumas tarefas a esse usuário em questão, né? Então, nas tarefas a gente tem 4 níveis aqui, tá? Níveis: minhas tarefas em aberto, finalizadas e todas, tá? Então eu consigo visualizar as minhas tarefas, tá? Esse link aqui, pessoal, do menu é o mesmo link que aponta lá para o Dash. Então a gente criou essa regrinha para acessar via Dash e via menu lateral para justamente auxiliar no processo de usabilidade, né? A gente está considerando que a gente está no computador, mas se a gente estivesse acessando por um celular, e eu vou até simular essa situação aqui agora, ficaria muito mais fácil a gente clicar aqui, né, na tarefa, do que clicar aqui no menu e depois clicar ali em minhas tarefas, né? Então isso é um conceito de usabilidade que a gente já aplicou aqui, que ficou bem bacana. Bem, retornando então para a visualização comum aqui, que não é a visualização do celular, né? Vamos cadastrar então uma tarefa para esse usuário que a gente acabou de cadastrar, para Maria. Então vou vir aqui em todos, vou clicar em novo. Aqui eu tenho um status, o status foi o status em aberto, né? A Maria não fez a tarefa ainda, mas se eu quiser eu posso até cadastrar já como finalizada. Não faz muito sentido, né? Mas vou colocar como em aberto. Descrição, eu vou colocar uma descrição para Maria. Então, assistir curso Full Stack, beleza? E aqui eu seleciono o responsável, né? Olha só que bacana, aqui eu estou interagindo lá com o cadastro de usuários. Então a Maria está aqui. Cliquei aqui, vamos clicar em salvar. Tarefa salva com sucesso. Agora que eu percebi que a mensagem de warning está com um errinho, apareceu ali usuário salvo com sucesso, mas na verdade é tarefa salva com sucesso. Eu já vou corrigir isso em breve. Corrijo com vocês no decorrer desse curso. Aqui também eu consigo filtrar, né, por status, por descrição, por responsável, né? Então se eu filtrar aqui em Maria, ela vai aparecer já aqui, ó. Cliquei em editar, olha que bacana. Agora ele está aparecendo aqui a data de criação. Mesma regra que a gente aplicou lá para o cadastro de usuário, né? Então digamos que a Maria assistiu a aula. Então ela vem aqui, coloca como finalizado e clica em salvar. Ó, aqui está certo, a tarefa editada com sucesso. Na inclusão está com um errinho, mas depois a gente corrige. Bem, então Maria, aqui está ela, ó. Editar. Olha que bacana, pessoal, a regra que a gente implementou aqui. Agora 2 campos estão aparecendo: data de conclusão e data de criação. Então a gente colocou um ngIf ali no Angular para justamente aparecer isso em determinadas situações, tá certo? Se a gente for ver no processo de inclusão, isso já não aparece, né? Beleza? Então, basicamente a aplicação é essa, pessoal. É uma aplicação totalmente responsiva, desenvolvida com essas tecnologias que eu falei para vocês. No back-end a gente está trabalhando com Node.js, TypeScript, Express, Mongoose, ESLint, Prettier, Sucrazy, Nodemon e MongoDB Atlas. Então a gente está colocando toda essa informação lá no MongoDB Atlas, que é um banco remoto, não é um banco local, né? Isso vai nos facilitar para caso a gente queira publicar essa aplicação em algum domínio público, né? E no front-end, pessoal, a gente já está trabalhando com Angular na versão 10, Nebular, que é um framework que ele disponibiliza essa interface bem agradável aqui pra gente. Apache Chart, que é a parte de gráficos, RxJS, Bootstrap, ESLint, Prettier e Compodoc. Vamos conhecer um pouquinho agora do Compodoc. Para quem não conhece, o Compodoc é uma biblioteca desenvolvida para Angular que a gente consegue fazer um mapeamento de documentação do nosso sistema. Então aqui, antes de eu mostrar o Compodoc, eu vou mostrar só como ficou a estrutura do projeto a nível do VS Code, tá? Para a gente conseguir acompanhar, e depois em seguida a gente vai para o Compodoc. No VS Code aqui, pessoal, olha que bacana. Eu tenho 2 projetos, tá? A gente tem aqui o curso Full Stack Back Final e o curso Full Stack Front Final, tá? Então, ficou 2 projetos separados, certo? A gente já vai dar uma olhadinha nas dependências desses projetos. E quando a gente starta esse projeto, a gente starta por 2 terminais diferentes. Então aqui eu startei o back-end, aqui eu startei o front-end e aqui eu startei a documentação do front-end,
tá? Que a gente já vai ver logo em seguida. Então vamos ver aqui como é que a gente ficou de dependência aqui nesse projeto do back-end. Tá? Então a gente trabalha aí com Chords, Express, Mongoose, TypeScript, S-Lint, né? Então bem enxuto ficou esse projeto aqui, né? Lembrando que ambos os projetos eles estão utilizando o S-Lint com regras bem semelhantes, então a formatação do back-end e do front-end são muito parecidas. Então algo que é muito bacana do S-Lint é que quando a gente acessa alguma classe, eu vou acessar aqui essa Dash Controller, se eu fazer uma formatação inválida, ele automaticamente já vai me sinalizar, né? Ó, o S-Lint me sinaliza, ó, espera-se uma indentação de 4, porém tem de 6. Então se eu der um Ctrl S, ele automaticamente já corrige isso para mim. Então isso está normalizado tanto no back quanto no front e facilita muito o nosso processo de criação, tá certo? Então aqui a gente tem uma estrutura de controllers, erros, middlewares, response, esquemas e service. Depois a gente tem o app.ts e o server.ts. Isso a nível de front-end, de back-end, desculpa. E agora a nível de front-end, a gente já tem uma estrutura um pouquinho mais robusta, né, que é essa robustez que o Angular nos traz, né? Então a gente tem aqui o app, os assets, os environments. No app a gente tem o core, o tema, que é esse tema que a gente está utilizando, os interceptors, que é os interceptadores de erros, os modelos, as páginas e os serviços, tá certo? E agora a gente vai dar uma olhadinha na estrutura do front-end através do Compodoc. Ah tá, esqueci de mostrar para vocês aqui o package.json, né? Mas do package.json ficou dessa maneira. Tem alguns scripts aqui e algumas dependências, né? Dependências do Angular, normal, S-Lint, Echarts, um ícone que a gente utiliza ali para deixar um pouco mais bacana a interface. Parte da tabela, a gente está utilizando o NG2 Smart Table, NGX Echarts, que é o Echarts ali da Apache, né? Então são essas, o Prettier também para a parte de formatação. Então são essas as dependências que a gente utiliza. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais, melhor a estrutura do front-end, eu startei através desse script aqui que ficou lá no package.json, docs, tá? Doc server, ele vai lá e executa o compodoc. O compodoc percorre toda a minha aplicação em Angular e gera uma documentação para mim, de maneira automática. Então vamos ver como é que ele gerou nessa documentação. Aqui ele tem o Getting Started, ele vai pegar aqui o README da aplicação. Posso ter mais de um README, né? Aqui eu só coloquei esse README aqui, mas depois eu vou atualizar e deixar ele um pouco melhor assim que der. E eu consigo ter um overview da aplicação, eu consigo visualizar aqui os módulos, os componentes, os pipes, as interfaces, as classes. E aqui ele tem uma visualização muito bacana a nível estrutural, né? Então aqui a gente consegue ver, ó. Eu tenho o App Component, depois o App Modules, depois eu tenho o App Components aqui de novo, e daí depois eu tenho o Pages Modules, que é um módulo principal, e todos direcionam para o Pages Modules, né? Então eu consigo ver aqui, ó, a rota, o módulo de tarefa, o módulo de usuário, né, os serviços que eles estão associados, os componentes que eles estão associados, o tema, né? Aqui o Dashboard Component, né, e o Dash Service. Então ele traz essa visualização muito assertiva para a gente ter uma visão geral do projeto, né? É claro que a gente está olhando para um projeto que é um projeto teoricamente pequeno, mas quando a gente ganha uma robustez no projeto, é muito interessante a gente ter essa visão macro do projeto, tá? Então essa ferramenta, essa biblioteca, disponibiliza isso de maneira muito eficaz. Então a gente consegue visualizar aqui os componentes também, ó, todos os componentes. Então eu acesso aqui, eu consigo ver toda a implementação dele, o que tem, consigo documentar por aqui também, tá? Então é muito bacana a gente ter essa visualização e isso facilita para a gente apresentar o nosso código para outras pessoas, beleza? Então agora a gente vai conhecer a ementa desse curso, depois a gente visualizar o projeto, visualizar um pouco do código. Agora a gente vai conhecer a ementa, como que isso foi dividido, de que maneira vocês vão aprender a desenvolver esse sistema. Através do site devinvestidor.com.br, que é um blog a qual eu administro, acessando ele aqui a gente vai ter uma aba de cursos,
Então vamos clicar aqui na aba de cursos. Aqui a gente vai ter o curso Full Stack Node.js, TypeScript, MongoDB com Angular 10. Clicamos aqui em cima. Então, através desse material, todo o conteúdo será postado aqui nessa página. Alguns conteúdos de apoio, tá? Então a gente vai conhecer agora a ementa desse curso, tá? Então, primeiro, a gente dividiu esse curso em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de apresentação, que é essa videoaula que você está assistindo agora. Que aqui eu coloco aqui alguns objetivos, né? Simulei as responsabilidades, apresentei o projeto rodando, né? Justificar a escolha das tecnologias. As tecnologias aqui são tecnologias bem hypes, bem no momento. A comunidade está utilizando muito o Node com TypeScript e o Angular também está muito forte. Mostrar no VS Code, já mostrei para vocês. E existem algumas dependências, tá, pessoal, para a gente conseguir rodar esse projeto, que é o Node, NPM, o Yarn e o Angular CLI. Mas isso tudo a gente vai conhecer e entender um pouquinho mais nas próximas aulas, tá certo? Então, depois da apresentação, a gente tem o módulo back, que é o módulo back-end. Então, eu dividi, pessoal, esse curso em 2 módulos, módulo back-end e módulo front-end. Por que eu fiz essa divisão? Eu fiz a divisão para conseguir atender o maior número de pessoas. Imaginem que a gente pode ter alguma pessoa que é um front-end que ele não quer saber conteúdo de back-end, então ele vai assistir somente o módulo de front-end. Eu posso ter também aquele back-end developer que ele só quer assistir o back-end, então a gente consegue ter essa separação. E para um desenvolvedor full stack, que é o meu caso, ele pode assistir tanto o back quanto o front. Então fica o critério da pessoa que está assistindo. Então a gente vai ter 2 playlists. A gente vai ter a playlist do módulo back-end e a do módulo front-end, beleza? Então vamos conhecer aqui o módulo back-end. Então o módulo back-end a gente vai ter um total de 9 aulas. Tá? Então a primeira aula, iniciando o ambiente. Todas as aulas, pessoal, a gente vai ter uma referência, tá? Esse projeto ele não foi concebido do nada. Eu utilizei muitos materiais de apoio para me ajudar nessa tarefa. Então, todo o projeto a gente vai conseguir ter um entendimento um pouco mais amplo. Para quem quiser se especializar um pouco mais naquilo que eu falei, não ficou muito claro, a gente vai ter alguns materiais de apoio para ajudar vocês. Então, iniciando o ambiente, conectando ao MongoDB Atlas, criando os esquemas, criando User Controller, criando as exceptions, criando o padrão Response, é um padrão bem bacana que a gente vai conhecer, criando os middlewares, criando a Test Controller, criando o Dash Controller por último, tá certo? Então essa é a ementa do módulo back-end. Vamos conhecer agora a ementa do módulo front-end. O módulo front-end vão ser um total de 7 aulas, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, iniciando o ambiente, criando os modules, criando os services, criando erro interceptor, criando o cadastro de usuário, criando o cadastro de tarefa e, por último, criando os dashboards, tá certo? Então eu falei para vocês que a gente dividiu em 4 etapas. Primeiro, a apresentação, que é essa aula aqui. Segundo, o módulo back-end, módulo front-end e tem o quarto. O quarto é um módulo surpresa. O módulo surpresa, pessoal, no final desse curso, vocês vão escolher o que querem aprender, tá? Então eu vou dar algumas opções e essas opções talvez elas aumentem no decorrer desse curso, tá? Aqui eu já disponibilizei algumas opções que não foram implementadas nessa etapa inicial, mas que podem ser implementadas nesse módulo surpresa, tá certo? Então aqui a gente vai ter algumas opções, né? Autenticação via JWT, fazer uma tela de login e senha, publicar esse sistema no Heroku para que outras pessoas consigam acessar, também é uma opção bem bacana. E implementar uma listagem paginada. Hoje a nossa listagem paginada de tarefas, ela carrega tudo, né? Ela pagina, só que é uma paginação fake. A chamada da requisição ele carrega tudo. Isso não é muito performático se a gente tiver uma quantidade muito grande de informação. Impressão de um relatório PDF ou Excel e criar a modal de notificação, que é essa modalzinha aqui, ó. Eu deixei essa modal de notificação aqui, já pensando em implementá-la, tá certo? Então, no módulo surpresa, quem vai decidir são vocês. Vocês ganham esse módulo de brinde, beleza? Então, no fim, pessoal, o projeto é esse. Espero que vocês tenham gostado desse curso. Se inscrevam no canal,
curtam e comentem aí embaixo o que vocês acharam da emenda desse curso. A opinião de vocês é muito importante para eu saber se eu estou seguindo no caminho certo ou não. Estou aqui para aprender, estou aqui para tentar repassar aquilo que eu aprendi. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser uma construção, né? Então quem vai definir o rumo desse projeto vai ser eu e vai ser vocês. Então eu conto com a ajuda de vocês. Comentem aí embaixo o que acharam e a gente se vê na próxima. Não menos importante, para quem quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, me siga lá no Instagram, @devinvestidor, vou colocar aqui embaixo ou aqui, não sei. E vamos com tudo. Aquele abraço, beijo, tchau!